livro de Lucas, capítulo 12, do 8 até o 15. Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. E eis que um anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram grande temor. E o anjo lhes disse: Não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria que será para todo o povo. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. E eis que vos será por sinal: achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. E no mesmo instante apareceu como anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. E aconteceu que, ausentando-se deles os anjos para o céu, disseram os pastores uns aos outros: Vamos, pois até Belém, e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos fez saber. Glória a Deus. Queridos irmãos, existem alguns sinais que nós não conseguimos compartilhar com outras pessoas. Só é possível que elas tenham acesso caso estejam também presente no momento. O Senhor diz, ou o anjo, por intermédio de Cristo, ele diz para aqueles pastores: vos serão por sinal, vos será por sinal o que eu mostrarei a vocês. Vocês acharam um menino. Qual será esse sinal? Um menino envolto em panos, enfim, dá toda a descrição do nascimento do Messias. Veja que quem traz esse anúncio é o anjo. E ele está dizendo para aquelas pessoas que estão ali. E elas sabem que esse é o sinal. E qual será a comprovação desse sinal? A experiência daquilo que elas estarão visualizando. E depois dessa experiência, a missão deles será repassar o momento que a realidade os apresentou. Por exemplo, quando você sai da sua casa e vem para a igreja, você estará diante de várias realidades que estarão acontecendo e ficarão na sua memória. Encontrará de repente alguém, quem sabe baterá um papo, verá um cachorro passando na rua, alguns carros, ou de repente testemunhará de uma cena de violência, ou talvez de uma cena de amor. Tudo o que acontecer, ou pelo menos, parcialmente tudo, aquilo que for possível você constatar, durante o período que você saiu da tua casa até chegar na igreja, será de conhecimento exclusivo teu e daquelas pessoas que passaram por ali naquele momento. Então, ao chegar na igreja, você lembrará de coisas que foram reais. Você testemunhou daquilo. Porém, só você e as pessoas que estavam presentes naquele momento. As outras, nenhuma delas terão a prova, no sentido de prova lógica, aliás, no sentido de prova palpável, prova factual. O fato, só você testemunhou. O restante, você irá repassar para as pessoas por meio da lógica, por meio das evidências. Eu falei que prova evidencial você não teria, não, ao contrário. Prova evidencial é o que você pode ter, mas não do fato. A prova factual, somente quem esteve presente no fato. Quando você repassar essas informações para as pessoas, elas podem acreditar ou não. Então, nós vivemos dessa maneira.
testemunhamos de realidade que muitas delas nem sempre foi possível que todos estivessem. Obviamente, cada um experimenta uma realidade que é, de certo sentido, próprio, singular. Estou falando apenas de realidades externas, aquilo que os nossos sentidos captam. Imagine então se fosse falar das realidades internas, né, que nós vivenciamos e que as outras pessoas não vivenciam. O que nós sentimos que as outras pessoas não sentem. Então vejam bem. O anjo diz para os pastores: vocês visualizarão isso. Vocês testemunharão disso. É uma verdade que ficará no coração de vocês. E vocês terão a missão, obviamente, de repassar tanto que chegou até nós essas experiências. Esse mecanismo de lidar com a realidade, de repassar a realidade, não é algo em que apenas no que diz respeito a Cristo ele é utilizado, não, a vida funciona dessa forma. As pessoas em todas as épocas ou em todos os momentos não experimentam e não vivenciam da mesma coisa. E a gente não fica desacreditando das pessoas porque nós não estávamos presentes em determinado momento. Nós acreditamos nelas, porque sabemos que vivenciamos coisas que as outras também não estavam presentes. Nós dialogamos uns com os outros e acreditamos uns nos outros. É óbvio que existem algumas coisas que a gente não acredita, dependendo do que estão falando, né? E bastará, em certo sentido, um juízo de intenção, enfim. Mas geralmente, quando a gente conversa uns com os outros sobre o que aconteceu no nosso dia, a gente repassa aquilo que foi uma experiência própria nossa, né? E a gente acredita um no outro. Eu sei que tem aqueles que viajam, que querem contar coisas absurdas. Mas vejam bem, aqui trata-se de algo, em certo sentido, absurdo que está acontecendo. Não será fácil para as outras pessoas acreditarem que um anjo veio falar com os pastores. Já é difícil as pessoas acreditarem quando a gente diz que alguém nos disse algo. Imagine então dizer que um anjo veio e nos falou algo. Agora imagine isso com a composição do que testemunhamos. O anjo falou e nós encontramos o menino envolto em panos, em uma manjedoura, de acordo com o que o anjo disse. E mais, depois dessa visão depois dessa realidade que nós constatamos, vimos também como se o céu tivesse aberto e um exército celestial que louvava a Deus como quem impactados pelo que estavam vendo, como se eles estivessem reduzidos à condição de humanos. A condição de humanos, dando a entender que para eles um outro céu se abriu e eles também estão testemunhando de algo que os deixam perplexos. Eles ficam perplexos pelo que está acontecendo, assim como os homens ficaram perplexos a princípio ao verem o anjo. Ou seja, há naquele momento a manifestação de forma humana de um ser que não era humano, porque ser humano nunca existiu antes do seu nascimento. Ele passou a existir naquele momento. Mas os anjos adoram como quem estão conscientes de que se manifestou aquele que era, que é e que sempre será. Aquele que criou todas as coisas, que se manifestou como homem, mas que não é um homem. Quando falamos de Cristo, estamos sinalizando, estamos apontando para alguém que sempre existiu, não é alguém que existiu agora. Então é um milagre
O milagre da manifestação do ser que controla todas as coisas e que faz com intenção. O que ele faz, o que ele anuncia é com uma certa intencionalidade, porque ele diz para as pessoas o que irá acontecer. Ele disse para Moisés o que iria acontecer. Ele direciona, ele conduz, então os homens vão seguindo, sem saber o que irá acontecer com eles amanhã, mas sabendo o que irá acontecer amanhã por intermédio de Deus, o que eles verão, o que eles testemunharão. Vejam, meus irmãos, viver pela fé não é viver inseguro. Viver pela fé não é viver fora de qualquer plano, não é viver sem plano nenhum. Viver pela fé é viver debaixo de um plano. Só faz sentido viver pela fé se eu tiver consciência de que eu estou dentro de um plano. E eu me organizo a partir desse plano que me foi anunciado. Eu não sei como é que esse plano todo é estabelecido, porque isso diz respeito à consciência desse ser maior. Mas eu terei que me organizar a minha vida a partir desse plano. Então, olha que coisa interessante. No livro de Josué, capítulo 1, e sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vulo tenho dado, como eu disse a Moisés. Desde o deserto e desde este Líbano até ao grande rio, o rio Eufrates. Toda a terra dos heteus e até o grande mar, o poente do sol será vosso termo. Ninguém se sustentará diante de ti. Todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Observem que o anjo, o Senhor, aparece para Josué e diz o seguinte: assim como eu fui com Moisés, serei contigo. Ele chama Moisés, chama Josué, dá uma vocação a ele, dá um legado para ele, e se apresenta como alguém que está elaborando ou está conduzindo a história. A história de Moisés se encerrou ali. A história de Josué, ela está dando continuidade, mas a partir daquele momento, ele receberá consciência de algo que até então ele não tinha. E Deus vai mostrar para ele: olha, eu já estava presente, eu já estava conduzindo o mundo e utilizando pessoas e chamando pessoas. Chamei Moisés. E assim como fui com Moisés nessa obra que eu estabeleci, eu serei também com você, Josué. Então observem que Deus chama pessoas para uma grande obra, para um grande trabalho. Agora, nós não podemos pensar que a maneira de atuação de Moisés e Josué é exatamente o mesmo no que diz respeito à pessoa de Cristo. Porque Moisés e Josué são pessoas que passaram a existir a partir daquele momento. Eles receberam uma orientação. Em determinado momento, Moisés, quando sobe para o monte, fugindo
devido o fato de ter matado um egípcio, e ele vai ter uma experiência da sarça ardendo, vocês sabem bem. Josué vai ter uma experiência nesse momento, uma experiência do chamado de Deus, chamado específico para ele. Então eles são orientados a respeito do que eles deveriam fazer. Moisés, quando está diante do mar, o mar fechado e o exército egípcio atrás, ele não sabe o que fazer. Então ele pedirá direção a Deus, e Deus o instruirá a respeito de qual deve ser a sua postura, ou qual deve ser o movimento do corpo, qual deve ser a atitude que ele tem que tomar para que fique evidenciado um grande milagre, e assim o mar irá se abrir. Então vejam, apesar de Moisés e Josué serem chamados por Deus, eles estão como pessoas que não sabem o que vai acontecer. Bom, quando falamos de Cristo, o assunto é bem diferente, porque Cristo não chega como quem está aprendendo alguma coisa. Ele não surge como alguém que está conhecendo algo que ele não conhecia antes. Nós não estamos falando de um ser humano que foi moldado, que foi aprendendo com a vida, que foi errando com a vida, que ouviu a voz de Deus em um determinado momento. Não. Quando o assunto é Cristo, nós estamos nos referindo a alguém que já sabe de todas as coisas, que está controlando as coisas. Quando o assunto é Cristo, nós estamos falando de alguém que ordena e o mar obedece. Não é alguém que vai ficar sem saber o que fazer. Muito pelo contrário, é alguém que quando o mar está agitado, ele está dormindo, descansando, em paz. É diferente da condição de Moisés, que está com o coração aflito, preocupado, porque ele é um ser humano comum, que ora a Deus e pede direção. Jesus não está nessa condição. Ele é o Verbo que se fez carne. Ele não é um homem que irá trabalhar para atingir a estatura do varão perfeito. Ele é Deus. Não há imperfeição nele. Não há imperfeição nele porque ele existia antes do seu nascimento como homem. Então vejam bem, meus irmãos. Há um milagre que continua acontecendo. Há um milagre que ele está presente o tempo todo. Quando Cristo disse: eis que estou convosco todos os dias, você pode não testemunhar da sua presença humana aqui na terra, mas ele não precisa estar na condição de homem para ser Deus. A sua manifestação como homem aqui na terra, ela tinha sido prevista, ela ocorreu, e a partir de agora, quem crer em Cristo sabe o que ocorreu, porque pessoas testemunharam disso e morreram por causa disso, porque não podiam lutar e inventar contra a sua própria consciência, como o cego que foi curado por Jesus, e ao ser indagado, ele diz: eu era cego e agora eu enxergo. Uma coisa eu não posso fazer, dizer que não era assim, porque essa é a experiência da minha vida,
E quantos de nós tivemos experiências sobrenaturais, experiências de verdades na nossa alma, em que a aflição, a angústia nos dominava, e a partir desse envolvimento com Cristo, tudo isso mudou? Nós não nos tornamos pessoas perfeitas, melhores que as outras, mas algo dentro de nós ocorreu. E isso não ocorreu de forma acidental. Nós percebemos que há uma direção, uma instrução. E essa direção e instrução não diz respeito a algo também que é construído de um homem para o outro. Porque os homens que às vezes serviram de referência para nós, erraram, falharam. Mas a experiência que nós tivemos com alguém que eles nos disseram, da pessoa que eles nos disseram, essa experiência continua, e nós ainda somos envolvidos por ele. Quando erramos, quando falhamos, sabemos que algo está em desajuste com a verdade inteira. Então vejam bem, quando Deus soprou sobre Adão, a Bíblia diz que ele passou a se tornou alma vivente. Então, nós, quando pensarmos na existência do homem, não devemos concluir da mesma forma que quando fazemos um bolo, que você utiliza a massa, alguém te dá a receita e nós vamos passando de um para o outro e todo mundo vai conseguindo fazer a receita da mesma forma. Não, não é assim. Quando o assunto é o nascimento do ser humano, cada vez que um homem nasce, esse sopro continua se manifestando na terra. Deus não soprou sobre Adão e Adão continua soprando sobre os homens, não. Cada vez que alguém nasce, é um sopro divino que continua presente, é um milagre que se manifesta todos os dias, toda vez que alguém nasce. Não tem como não ser assim. É uma regra necessária. Quando o Edivan nasceu, Deus soprou sobre ele. Quando a Tatiana nasceu, Deus soprou sobre ela. Quando você que está nos acompanhando pelas redes sociais nasceu, Deus soprou sobre você. Não foi um corpo que recebeu um sopro no jardim do Éden. É um sopro que continua sendo necessário. Sem esse sopro você não existiria. Então esse milagre continua. O chamado para estar presente. O chamado para atuar agora. Queridos irmãos, quando o assunto é Cristo, nós não estamos nos referindo a qualquer pessoa, a qualquer homem. Não se trata de um ser que está se aperfeiçoando. É o Verbo. Quando ele ordena, ele não ora a Deus para que as coisas aconteçam. Você entende? Ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ele, a pessoa dele. Eu sou a luz do mundo. Quem crê em mim jamais andará em trevas. Quem crê em mim, na minha pessoa, é a manifestação de Deus em forma humana. Falar de Cristo não é falar dos seres humanos. Falar de Cristo é falar de Deus, que já existia, que existiu como homem,
e que continua existindo. Aliás, ele não se manifestou apenas como homem, ele já se manifestou de outra forma, como anjo, e ele não é um anjo, porque um anjo é um ser criado. O Espírito Santo desceu em forma corpórea de pomba, mas ele não é uma pomba. Ele é Deus, ele se manifesta como quer, de repente, em uma das formas daquilo que ele criou, mas ele não é aquilo que ele criou. Ele é o que direciona todas as coisas. Tudo se curva perante ele. E ele continua soprando sobre você, te chamando, para que você atue, para que você acredite, para que você não se sinta órfão. Deus é contigo, meu irmão. Deus é contigo, minha irmã. Acredite que você não está aqui por acaso. Existe um legado sobre você. Existe um chamado específico de Deus para você. Assim como ele foi com Moisés, assim como ele foi com Josué, assim como ele foi com Abraão, ele também será contigo. Ele continua te chamando. Ele continua te amando. Ele soprou sobre você, e você, independente da condição de se autoanalisar, Deus é contigo. Ele te chamou, Ele te ama, Ele tem um grande propósito através da sua vida. Mas saia do seu comodismo, saia do seu lugar de conforto, da zona de conforto, e conforte-se em Cristo. É bem verdade que para se confortar em Cristo, é necessário confrontar-se. Mas veja, haverá paz e segurança. Deus é contigo. O milagre continua. Ele é contigo. Você está vivo, você está desperto, você está ouvindo a palavra nesta manhã, porque o milagre continua. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Que o Espírito Santo os guarde. Em nome de Jesus. Amém.